As atitudes de adolescentes, né? Irmãos, sejam bem-vindos. Hoje nós temos aqui o Robson, que é um grande amigo meu de muitos anos já orávamos pela vinda dele, né? A irmã Ana Aparecida voltou e a irmã Ana Paula ficou caladinha, não falou nada, né? Fez surpresa para nós. Seja muito bem-vindo, né? Bom tê-la conosco aí por mais um tempo, mais uns 6 ou 8 meses, né? Não? O Fábio me olhou com a cara, irmã, quando eu falei isso. Fábio. É complicado. Mas aí é uma sogra. Irmãos, antes que eu esqueça, a irmã Ivana, que é de oração, ela vai estar fazendo os exames na terça-feira agora. Vamos estar orando por ela esse processo. Os exames serão na terça, né, irmão Sérgio? E na outra semana serão os resultados dos exames. Vamos orar para que Deus possa abençoar, que tudo possa ir bem, que não tenha nada de errado com a saúde dela. Não é? Como os irmãos sabem, a irmã Ivana já superou câncer pelo menos 2 vezes, não é, irmão Sérgio? 2. E Deus possa abençoar, para que não haja manifestação de nenhum sintoma, nenhum de células cancerígenas no organismo dela. Então esteja orando pela irmã Ivana. Amém? Irmãos, na semana passada nós estivemos falando... peraí. Quem gostou da mensagem semana passada, diz amém. Amém? Amém. De quem nós falamos semana passada? O negócio é o seguinte: 2 pessoas disseram amém, as outras não disseram porque sabiam onde eu ia chegar, né? Sabia que eu ia perguntar. Então, já que ninguém lembra, eu vou repetir a mesma mensagem, irmãos. Vamos falar sobre cura, amém? Agora todo mundo lembra. Não é a mesma mensagem, irmãos, é a continuação daquela mensagem, não é? É a segunda parte, né? Prepare-se que domingo que vem eu posso chegar aqui e fazer a mesma pergunta, né? Quem gostou da mensagem? Então, irmãos, nós vamos aprender um pouco mais sobre cura. Na verdade, na Escola Bíblica Dominical, estivemos falando hoje, ainda no assunto, no tema 10 mandamentos. E percebemos que a nossa vida espiritual, ela é mais complexa do que parece. São vários ângulos da nossa vida espiritual. Ela é composta de várias coisas. E nós não podemos viver a vida esperando que a vida espiritual simplesmente aconteça. Ela requer de nós atitude, ela requer de nós vigilância. Alguém pode ser espiritualmente forte, decidido, determinado. E alguém pode ser espiritualmente relapso, negligente e fraco. Depende de como cada um cuida da sua vida espiritual. Então você precisa sempre olhar para dentro de si para ver como anda a sua vida espiritual. Hoje a minha vida espiritual precisa de reparos aqui, precisa de um retoque aqui, eu preciso me alimentar mais da palavra, gastar mais tempo em oração. Então você precisa criar um ambiente onde a sua vida espiritual possa crescer. Mas se eu não presto atenção devida à minha vida espiritual, eu corro o risco dela estar vegetando e eu nem mesmo saber. Eu corro o risco de ela estar morrendo sem que eu perceba. Então olhe para a sua vida espiritual separada da sua vida secular, material, e preste atenção. O seu organismo físico dispara alarmes e você não precisa se preocupar muito quando você precisa se alimentar. Por quê? O organismo já vai mandar uma mensagem, o estômago manda uma mensagem para o cérebro dizendo estou com fome, o cérebro fala está na hora de comer e você vai comer. Na vida espiritual isso não acontece. Você precisa estar mais vigilante. O seu corpo físico não vai lembrar você daquilo que você tem que fazer para que a sua vida espiritual floresça e cresça. Então você precisa olhar diariamente para dentro de si como está a minha vida espiritual. Se você não lê a palavra de Deus, a Bíblia, você não alimenta a sua vida espiritual. Se você não gasta tempo em oração, se você vem na igreja uma vez por semana, você não alimenta a sua vida espiritual. Sua vida espiritual está raquítica. Ela anda por aí caquética. Cabe a você cuidar dela. A sua vida espiritual é tão ou mais importante do que a sua vida física. Se a sua vida espiritual for uma vida forte, até algumas enfermidades físicas não vão lhe atingir. Sabe por quê? Aquelas doenças psicossomáticas que são causadas pelo estresse, pelo medo, essas doenças modernas como a síndrome do pânico e outras mais, não vão atingir você. Se a sua vida espiritual estiver firme, firmada, robusta.
Então, dela que você deve cuidar em primeiro lugar. Toda quinta-feira nós estamos lendo, terça-feira, perdão, estamos lendo a Bíblia aqui. Venha, se você não consegue ler, você vai pelo menos ouvir a palavra de Deus. Nós temos lido uma média de 15 capítulos por noite. E a gente precisa falar, irmãos, vamos parar agora, porque as pessoas querem continuar. Terça-feira passada eu quase interrompi, eu praticamente interrompi a irmã de Lute, que já ia lendo, né? Falei, vamos parar aqui, porque agora é hora de parar. Mas terça-feira vem, experimente, eu acho que você vai gostar. Então, meus irmãos, nós precisamos de cura. Nós vimos na semana passada que precisamos de cura espiritual e as suas várias áreas. Precisamos de cura emocional e como essa cura emocional é importante e o que ela vai melhorar nas nossas vidas. Nós vimos também que nós precisamos de cura moral. Precisamos mudar alguns dos nossos valores. Precisamos resgatar os valores que as nossas famílias nos ensinaram, os valores que Cristo estabeleceu para a sua igreja. E nós vimos também que nós precisamos da cura física. Porque muitas das nossas falhas partem do nosso modo de pensar, modo de agir, modo de ver. Texto bíblico que eu gostaria de ler com os irmãos, 2 Crônicas 7:14. É um texto muito conhecido, não é a primeira vez que nós pregamos esse texto aqui. Ele diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias 3:22 diz: voltai e eu curarei a vossa infidelidade. Oséias 6:1, que é o mesmo texto que nós lemos semana passada: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Então, irmãos, a palavra de Deus é clara no sentido de que aquilo que nós devemos fazer para alcançarmos a cura que nós precisamos. Põe a sua cabeça, vamos orar. Pai, fala-nos aos nossos corações. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo ministre, Deus, as nossas vidas. Abra os nossos olhos. Plante a semente do desejo de buscar a cura em rumo à perfeição. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vimos hoje na Escola Bíblica Dominical que Deus é perfeito e nós, homens, seres humanos, somos imperfeitos. Mas nós precisamos buscar essa perfeição, buscar nos aperfeiçoarmos em Cristo. Para que eu me aperfeiçoe, eu preciso tirar da minha vida aquilo que é defeituoso, aquilo que não funciona, aquilo que não está bem, aquilo que está estragado. Então eu preciso curar na minha vida aquilo que não está certo. O meu costume de cometer pecados pequenos, pequenos delitos, aquilo que nós denominamos como pequenos, mas que para Deus não tem tamanho, é o desvio da conduta e gera o pecado. Mentiras pequenas, mentiras inocentes, não existe. Mentira é mentira e ela desagrada o coração de Deus. Falso testemunho e tantas outras coisinhas e pecados que nós vamos cometendo e vão acumulando-se na nossa vida. Precisamos buscar a cura para aquilo que nos separa de Deus. Sem a santificação é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, precisamos buscar essa santificação, trazê-la para o nosso meio. Para que a santificação entre na minha vida, eu preciso ser curado do pecado que está na minha vida. Eu preciso tirar o pecado para que haja espaço para a santificação. As duas coisas não têm como ocupar o mesmo espaço. Luz e trevas não ocupam o mesmo espaço. Eu preciso que a luz entre. Aquele cômodo da sua casa que você quase não abre a janela dele no inverno, para que a luz entre, você precisa ir lá e abrir as cortinas. A mesma coisa você precisa fazer com a sua vida, para que a luz de Cristo entre. Você precisa abrir as cortinas da sua vida, para que essa luz possa penetrar. E essa luz vai empurrando para fora tudo aquilo que é imperfeito, que é impuro. Mas o texto é interessante porque ele nos dá passos que precisam acontecer para que nós buscamos a cura, e é disso que nós vamos falar. Outra coisa interessante, Deus não está tratando aqui de gentios ou de pecadores. Deus está tratando da igreja. O que o texto fala é da igreja. Deus fala: se o meu povo, esse povo que já é meu, se ele se arrepender,
se ele mudar, se ele buscar minha face. Então Deus está falando da igreja. E nós, como parte dessa igreja, precisamos entender como usar este método para que nós possamos nos purificar. A primeira condição para recebermos uma cura ou recebermos algo de Deus está no arrependimento. O primeiro passo é nos arrependermos. Mas para que eu me arrependa de algo, eu preciso ter primeiro a consciência de que aquilo que eu fiz é pecado. Como? A lei diz que é pecado. Se é algo que a Bíblia condena, é desvio de conduta perante Deus, não é pecado. Eu preciso que haja em mim o arrependimento. A única pessoa ou ser que é capaz de provocar em mim esse arrependimento é a presença de Deus na minha vida. Amém? Hoje o povo está cansado, né? Com os casais ontem foi longo, né? Ontem, hoje. A presença de Deus na minha vida, que é o termômetro, que vai dizer, opa, deu uma coisa errada. É o alarme que vai dizer, deu uma coisa errada aí. Precisa mudar. E quando eu me sentir arrependido, eu preciso buscar o Senhor para confessar esse pecado. Mas o primeiro passo é o arrependimento. O arrependimento vem a partir do momento que eu desenvolvo a consciência e assumo que aquilo é errado e que eu preciso mudar de atitude. Eu preciso entender que eu agi errado. Esse é o primeiro passo. Semana passada nós falamos das várias áreas onde precisamos ter cura, mas não falamos como ter cura. O primeiro passo, arrependimento. O segundo passo para que a cura aconteça é confessar a Deus que o erro foi meu. O erro não foi do outro, foi eu que errei. Assumir o pecado. O pecado é meu, foi eu que cometi. Arrependimento e confissão. O arrependimento vai levar você a abrir o coração para Deus. E você precisa ser sincero diante de Deus, e Deus sabe quando há sinceridade no seu coração. Confessando o seu pecado. Qual foi a última vez que você realmente abriu o seu coração para Deus, assumindo a sua humanidade e assumindo a sua familiaridade como ser humano? Quando foi o último momento que você arrependeu-se sinceramente dos seus pecados e chorou diante do Senhor? Sabe aquele momento que você se sente tocado por Deus? Você abre o coração e as lágrimas saem dos seus olhos? Quando foi a última vez que isso aconteceu com você? Será que não é o momento de uma busca sincera para o nosso interior, para ver o que há de errado e se há algo errado que necessita ser confessado? Você precisa pedir ao Espírito Santo que te mostre áreas em que você pode estar errando, consciente ou inconscientemente. Hoje nós aprendemos que mesmo inconscientemente eu posso estar pecando e esse pecado vai me separando de Deus. O arrependimento continua sendo a única solução para diversas doenças. Muitas pessoas têm lotado os consultórios médicos, consultórios dos psicólogos, em busca de uma cura. Cura para algo que lhes perturba o coração, uma doença que incomoda, entristece, angustia. E às vezes essas doenças são provocadas por coisas, sentimentos ou pecados que nós armazenamos dentro do nosso ser, dentro das nossas vidas. Pecado guardado, pecado escondido, aquele que você não quer que ninguém saiba. Pecados que você cometeu e já não quer nem se lembrar deles. E pecados que ficaram esquecidos. São hoje uma grande fonte de doenças psicossomáticas e também de separação do homem de Deus. Sabe quando a vida espiritual fica insensível? Você já não se sente mais motivado, você já não se sente mais animado, disposto a estar na igreja, a estar na presença do Senhor, já não sente mais Deus falando com você, lê o texto bíblico, é como se estivesse lendo notícia no jornal. Essa frieza precisa acabar. Essa morridão precisa ser posta ao fim. E através da cura que acontece pelo arrependimento e pela confissão. Precisamos quebrantar o nosso coração diante de Deus. Precisamos chorar diante do Senhor, abrindo os nossos corações e confessando tudo aquilo que nos incomoda. Arrependimento e confissão.
A segunda condição para recebermos a cura está na oração. Nós cristãos temos cometido uma grande falha ao orarmos. Nossas orações são características, orações de petição, né? Fazemos uma lista e chegamos diante de Deus e oramos, pedimos, sempre querendo que a nossa solução chegue, que a solução para o nosso problema chegue. Esquecemos de que no momento da oração é também o momento de exaltar o nome de Deus, de louvar o nome de Deus, de interceder pelas pessoas que nos rodeiam, pelo mundo que nos rodeia, pelas pessoas que estão em dificuldade neste mundo. Nós oramos pensando em nós mesmos. E a Bíblia diz que pedis e não recebeis, porque pedis para o vosso próprio deleite. Precisamos, irmãos, mais do que pedir, interceder pelos outros. Mas nós criamos uma lista tão grande de pedidos que não sobra tempo para interceder pelos outros. A oração é um processo de comunicação, né? Precisamos aprender a orar. Ela começa com adoração, confissão de pecados, arrependimento e intercessão. Qual é o segundo grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas.